Olá. Nessa aula, né, a gente vai começar a tratar sobre documentação. E falando em documentação, o documento mais importante na área de narrativa é o argumento, né, ou também conhecido como documento de roteiro. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um documento de roteiro, um documento antigo meu, um jogo que eu trabalhei, e eu vou explicar um pouquinho o que que é esse documento, para vocês entenderem. Tá? Primeiramente que ele é dividido em cenas, tá? Cada cena ela tem um número. Então a cena inicial aqui, por exemplo, é o número um, né? Então é a primeira cena dessa fase desse jogo. Ah, todos sempre toda cena vai ter esse cabeçalho, tá? Só para vocês entenderem. Então aqui está escrito EXT, significa que é um lugar externo, tá? Se fosse interno seria INT. Então, sempre vai ter ou EXT ou ENT. Se você bate o olho aqui, você já sabe, bom, é um lugar externo. Bom, que lugar é esse, né? É a frente do terminal do Porto de Tetra. O Porto de Tetra é um porto, né, como diz o nome, que está dentro desse jogo no qual eu trabalhei. E esse local, essa descrição sempre vai ser o local. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui, seria a cena um, né? Eu estou aqui no meu escritório. Então, a cena um interno, que é dentro, é um escritório, e sei lá, escritório, né? Então, estaria escrito aqui escritório. E, por fim, se é dia ou noite, né? Essa dotação ela tem que ser feita, ela é muito importante e esse tipo de roteiro ele é utilizado tá, em várias coisas, não é só jogos, então cinema, teatro, enfim, documentários. Esse formato ele é meio que padrão. O nosso formato aqui, como é jogos, então tem uma coisinha a mais. Então aí aqui tem a descrição do terminal do porto, tal, tal. Essa descrição aqui também ela é importante, então é como se fosse uma espécie de narrador que está contando, né, para o pessoal que vai produzir o jogo, o que está acontecendo e tudo mais. Então o narrador fala, o terminal está cheio de pessoas, tal, 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 tal. Isso aqui não é nenhuma fala de um personagem, tá? É o narrador, no caso, é o autor do texto. Então, no caso, a autora, fui eu que fiz isso aqui. E aí a gente tem alguns diálogos. Então, geralmente o diálogo ele é um pouquinho mais curtinho, tá? Então, ele fica nesse espaço assim, separado. Outro detalhe que é importante é que a fonte geralmente se usa Courier New. Eu não sei por quê, mas é assim a tradição. Então, eu também uso Courier New como fonte dos meus roteiros, né, dos argumentos. Então você tem o nome do personagem aqui na fala, tá? Então, quem é o personagem que está falando? Aqui é a Marta, tá? Não é a mãe do Batman nem do Superman. Ah, e ela está falando com o menino, o personagem que é o Cauã. Então você tem uma fala dela, tem uma pausa, ela fala outra coisa e o menino responde, Cauã, entendo. Aí depois, enfim, continua a conversa, tá? Como a gente está trabalhando com jogos, então a gente vai ter algumas coisas diferentes, tá? Aqui tem um retorno do narrador, no caso, né, de quem escreveu o texto, e você tem um elemento a mais que é o gameplay, tá? Que isso você não vai ver em um roteiro tradicional, quer dizer o que o jogador vai ter que fazer. Então, o jogador, aqui no caso, o jogador controla o personagem até perto do homem para ouvir falar. Que homem, né? É um homem que está sendo descrito aqui, que chamou a atenção, né? Então, para entender um pouco melhor essa cena, o Cauã está chegando com a mulher que cuida dele, e ela vai levar ele até o porto para que ele possa pegar um dirigível para ir para a escola. E quando eles estão na frente desse porto, na rua ainda, um homem chama a atenção dele e fala: Ai, garoto, vem aqui, quero lhe contar algo. Então, a partir desse momento, passa o jogador a ter agência, ou seja, o jogador passa a ter controle. Então, no momento que o jogador passa a ter controle do personagem, que é o Cauã, aí a gente muda aqui. Então, passa a ser a gameplay, ao invés de ser a narração né, de quem criou o texto. Então, o jogador controla o personagem até o homem, né? O homem que o chamou para ouvir. Tá? Eh, Como vocês podem ver, não é um documento muito complexo, tá? É um documento bastante simples. É, claro, tem seus macetes, tem um monte de coisa que pode ser feita, enfim, né? Mas aqui a gente tá querendo passar mesmo é mostrar o básico, que geralmente é o básico que vocês vão encontrar por aí, tá? Então, geralmente sempre vai estar nesse formato, tá? Então, se tivesse uma nova cena, estaria aqui dois, aí eu ia colocar lá dois. Então, digamos que ele já entrou dentro do dirigível na segunda cena. Então, a segunda cena seria dois, interno, seria o local, né? Seria dentro do dirigível.
e dia, tá? Bom, é isso.